Der decide treinar o discurso que pretende fazer para Nick. Sentado à mesa com seu melhor amigo, Ian, ele ensaia cada palavra como se ela estivesse bem à sua frente. Ian não consegue levar aquilo muito a sério e brinca dizendo que, se Der continuar ensaiando em vez de agir, outra pessoa vai acabar conquistando Nick primeiro. O rapaz apenas sorri de forma sem graça. Ele sabe que o amigo tem razão, mas ainda assim não consegue reunir coragem. Pouco tempo depois, Der volta para casa e encontra uma cena que acaba piorando ainda mais seu estado emocional. Sua gata de estimação, Sandy, está morta no chão da cozinha depois de ingerir acidentalmente alguns comprimidos que ele havia deixado espalhados pela casa. A culpa o atinge imediatamente. Naquela noite, tentando distrair a mente, Der sai para comprar um presente para Nick. Enquanto caminha pela cidade, entra em uma pequena loja de artigos esotéricos repleta de objetos estranhos. Um objeto chama sua atenção. O vendedor apresenta aquele pequeno galho como o salgueiro dos desejos. Segundo ele, quem quebrar aquele galho poderá realizar apenas um único desejo, qualquer desejo, mas deixa claro que aquele tipo de magia nunca deve ser usada por impulso, principalmente quando envolve a vontade de outra pessoa. Mesmo ouvindo o aviso, Der compra o objeto. Mais tarde, ele sai para beber com alguns amigos. Depois da confraternização, oferece uma carona para Nick. Durante o caminho, os dois conversam sobre o trabalho, lembram de algumas histórias da infância e riem juntos como sempre fizeram. Em determinado momento, Nick comenta que pretende pedir demissão da loja de discos para seguir novos planos. A notícia cai como um choque para Der. Ele percebe que talvez esteja prestes a perder a única oportunidade que teve durante todos aqueles anos. Enquanto estaciona o carro em frente à casa dela, o silêncio toma conta do ambiente. Der olha para Nick várias vezes, respira fundo, abre a boca para finalmente dizer tudo o que sente, mas nenhuma palavra consegue sair. Nick agradece pela carona, sorri e desce do carro. Ela caminha até a porta de casa sem imaginar o conflito que está acontecendo dentro da cabeça dele. Convencido de que aquela era sua última chance, ele pega o salgueiro dos desejos que estava guardado no banco do passageiro. Sem pensar nas consequências, quebra o pequeno galho, faz apenas um pedido. Ele deseja que Nick o ame mais do que qualquer outra pessoa no mundo. Nick continua parada diante da porta e começa a caminhar de volta até o carro. Sua expressão parece distante, quase vazia, como se estivesse olhando através dele. Em um tom calmo, ela pergunta se ele não gostaria de entrar um pouco. Diz que soube da morte da gata e que ele não deveria passar aquela noite sozinho. Der estranha completamente a atitude dela. Durante anos sonhou em ouvir algo parecido, mas agora que aquilo finalmente está acontecendo, tudo parece estranho demais. Mesmo recusando algumas vezes, Nick continua insistindo. Ela diz que também não quer ficar sozinha porque seu pai está muito doente e gostaria de ter alguém ao seu lado naquela noite. Sem conseguir encontrar um motivo para negar, Der aceita o convite. Os dois entram na casa e passam alguns minutos conversando na sala. A conversa se aproxima naturalmente de um momento mais íntimo. Os dois se olham por alguns segundos até que Nick toma a iniciativa e o beija. Der corresponde imediatamente. Afinal, aquele era exatamente o momento que ele imaginava havia tantos anos. Mas, no meio do beijo, de repente, ela desperta assustada. Olha ao redor sem entender onde está. Pede desculpas várias vezes e diz que teve a impressão de ver alguma coisa observando os dois. Der pergunta o que aconteceu, mas nem ela consegue explicar. O clima muda completamente. Em vez de continuarem um momento romântico, decidem apenas dormir. Na manhã seguinte, Der acorda sozinho e vai até a cozinha procurar Nick. Assim que entra no cômodo, encontra uma cena extremamente perturbadora. O corpo de Sandy está cuidadosamente colocado no chão, cercado por velas acesas e alguns objetos formando uma espécie de ritual improvisado. Os dois seguem juntos para o trabalho. Durante o expediente, Der resolve comentar parte do que aconteceu com Ian. Ele conta que finalmente ficou com Nick, mas explica que ela apresentou um comportamento muito estranho durante a noite. Ian acredita que tudo não passa do nervosismo da garota ou do efeito de alguma substância que ela possa ter usado. Para ele, Der está exagerando. Enquanto os dois conversam, Der percebe que Nick permanece parada do outro lado da loja. Naquela mesma noite, Der chega em casa esperando finalmente descansar, mas não demora muito para ouvir batidas na porta. Ao abrir, encontra Nick parada do lado de fora. Ela pede desculpas pelo comportamento estranho da noite anterior e diz que passou o dia inteiro pensando nele. Em seguida, admite que quer tentar um relacionamento sério. Depois de tantos anos alimentando esse sentimento em silêncio, Der simplesmente não consegue dizer não. Os dias seguintes parecem perfeitos. Os dois passam praticamente todo o tempo juntos. Trabalham lado a lado, saem para jantar e começam a agir como um casal apaixonado. Pela primeira vez, Der acredita que tudo em sua vida finalmente está dando certo. Só que essa felicidade dura muito pouco. Enquanto jantam em um restaurante, o celular de Der começa a tocar várias vezes seguidas. É Ian insistindo para falar com ele. Depois de ignorar algumas ligações, Der resolve atender.
Ian diz que descobriu algumas coisas muito estranhas sobre Nick e pede que ele escute com atenção. Segundo Ian, o pai de Nick não está morrendo de câncer, como ela havia contado naquela primeira noite. Na verdade, ele está perfeitamente saudável e quase não tem contato com a filha. Além disso, uma amiga em comum revelou que, poucos dias antes, Nick dizia enxergar Bear apenas como um irmão mais novo. Ela nunca demonstrou qualquer interesse romântico por ele. As informações deixam Bear completamente confuso. Quando ele volta para a mesa, percebe que Nick o encara fixamente. Ela pergunta quem estava ligando. Bear tenta desconversar, mas basta mencionar o nome de Ian para que a expressão dela mude completamente. Não faz isso! Naquela madrugada, ele acorda de repente e percebe que o outro lado da cama está vazio. Nick desapareceu. A casa permanece completamente silenciosa. Vê Nick parada em um dos cantos do cômodo, imóvel, olhando para a parede. Ela nem sequer percebe sua presença. Depois de alguns segundos, sem virar o rosto, diz que gosta de observá-lo dormir. Em seguida, afirma que tem medo dos próprios sonhos. Enquanto fala, lágrimas escorrem pelo seu rosto, mas sua expressão continua completamente vazia, como se o corpo estivesse funcionando sozinho. Então ela se vira lentamente, volta para a cama e deita ao lado dele como se absolutamente nada tivesse acontecido. Não sai! Na manhã seguinte, Bear encontra outra cena impossível de explicar. Te amo. Mesmo depois que ele consegue retirar os móveis e sair de casa, Nick continua parado exatamente no mesmo lugar, observando a porta por onde ele acabou de passar. No trabalho, Bear tenta agir como se tudo estivesse normal, mas sua cabeça continua presa aos acontecimentos da noite anterior. Ao abrir a lancheira durante o intervalo, encontra um pequeno bilhete escrito à mão. Nele está escrito apenas: "Você, não eu". A frase não faz o menor sentido. Enquanto tenta entender o significado daquilo, Sarah se aproxima para conversar. Ela comenta como o relacionamento entre Bear e Nick aconteceu de forma repentina e diz que todos do trabalho estranharam a mudança. Durante a conversa, ela pega o bilhete para observar melhor e percebe que existe outra mensagem escrita no verso. Qual foi o veredito sobre o gato? Bear sente um frio percorrer o corpo. Ele nunca contou para ninguém o que aconteceu com Sandy nem sobre o estranho ritual que encontrou na cozinha. Aquela mensagem simplesmente não deveria existir. Enquanto ainda tenta processar aquilo, Sarah comenta que Ian pretende fazer uma pequena reunião na casa dele naquela noite e pergunta se Bear também irá. O rapaz responde que nem sabia da festa. Quando o expediente termina, Ian pede uma carona. Assim que entram no carro, ele volta a tocar no assunto de Nick. Ian diz que o comportamento dela está ficando cada vez mais estranho e admite que não queria convidá-la para a reunião. Segundo ele, todos perceberam que alguma coisa mudou completamente desde que os dois começaram a namorar. Bear continua escondendo a verdade. Ele sabe exatamente quando tudo começou, mas não consegue admitir que foi o responsável por colocar aquilo em movimento. Ao chegar em casa, enquanto guarda algumas coisas, ele reencontra a embalagem do Salgueiro dos Desejos. Pela primeira vez, resolve observar a caixa com atenção. No fundo dela existe um número de telefone escrito em letras pequenas. Sem pensar duas vezes, Bear pega o celular e faz a ligação. Depois de alguns toques, um homem atende. Bear explica que fez um desejo e que, desde então, a garota que ama vem apresentando um comportamento completamente inexplicável. Ele pergunta se existe alguma maneira de desfazer o pedido. O homem permanece alguns segundos em silêncio. Então responde que desejos não podem ser cancelados simplesmente porque alguém se arrependeu. Cada desejo cobra um preço, e quando envolve a vontade de outra pessoa, esse preço costuma ser muito maior do que se imagina. Bear pergunta se ainda existe alguma forma de salvar Nick. A resposta faz seu sangue gelar. O homem diz que a única maneira de quebrar aquele desejo é com a morte de quem o realizou. Bear desliga o telefone sem conseguir acreditar no que acabou de ouvir. Durante alguns minutos, ele permanece parado, encarando o salgueiro dos desejos sobre a mesa. Tudo o que queria era conquistar a garota por quem era apaixonado desde a infância, mas agora começa a perceber que aquele desejo desencadeou algo muito maior do que imaginava. Nesse momento, Nick entra na sala. O que aconteceu? O quê? O que aconteceu aqui? Eu nem sei o que Ai, nossa, eu tô nojento. aconteceu. Eu comi besteira, eu sei lá. Não sei o que fazer. Eu só tá... De repente é melhor você... Vamos pro chuveiro. Tá tudo bem. Mais tarde, Ian liga novamente para confirmar a reunião em sua casa. Bear aceita o convite, porém Ian deixa claro que prefere que Nick não vá. Ele diz que não quer criar nenhum clima ruim, mas o comportamento dela na frente de todos está ficando cada vez mais estranho. Bear tenta inventar uma desculpa, dizendo que será apenas uma noite entre amigos de infância, mas Nick continua... Durante boa parte da noite, Nick permanece calada, observando todos ao redor. Em determinado momento,
Um dos convidados propõe uma brincadeira em que cada pessoa deve contar uma história marcante. Quando chega a sua vez, Nick começa a narrar um conto infantil. No início, tudo parece normal, mas, aos poucos, a história assume um tom cada vez mais sombrio. Seu rosto estava sombrio, mas eu sabia que ele olhava para o meu peito. Se esticando, recentemente amadurecido e indiferente. Então, vem se deitar comigo. A velha nos ensinou quando éramos crianças. Eu disse. Ele fechou a porta e encostou nela. Maria, você não é minha esposa. Eu sou mais do que sua esposa. Eu sou irmã. O silêncio toma conta da sala. Ninguém sabe como reagir. Assim que termina a história, Bear acaba sendo sorteado para beijar a pessoa ao seu lado. Os dois se beijam. No mesmo instante, ela segura o rosto dele e começa a repetir que faria qualquer coisa para protegê-lo, que ninguém jamais conseguirá separá-los. As palavras são ditas com tanta convicção que o ambiente volta a ficar pesado. De repente, antes que qualquer pessoa consiga se aproximar, ela rasga a própria pele diante de todos. O sangue escorre enquanto os convidados entram em pânico. Naquela madrugada, Bear tenta sair do quarto sem fazer barulho. Quando está prestes a deixar o cômodo, escuta a voz de Nick chamando por ele. Ao olhar para a cama, percebe que ela continua de olhos fechados, como se ainda estivesse dormindo. Em uma voz baixa, quase como alguém falando durante o sono, ela faz apenas um pedido: me mata. Ela repete novamente: me mata. Bear permanece imóvel, sem entender o que está acontecendo. Sem conseguir permanecer ali, Bear sai de casa e segue até o parque, onde Sarah o espera. Ela conta que Nick e Ian se encontravam de vez em quando havia algum tempo. O mesmo amigo que sempre aconselhava Bear sobre sua paixão escondia esse relacionamento dele. A revelação o deixa completamente sem palavras. Percebendo o estado em que ele ficou, Sarah tenta confortá-lo. Ela diz que Bear merece alguém que realmente goste dele e que talvez esteja insistindo na pessoa errada. O clima entre os dois muda aos poucos. Em meio ao silêncio da madrugada, eles se aproximam lentamente. Quando estão prestes a se beijar, o vidro explode em estilhaços. Em seguida, ela invade o carro e ataca Sarah com uma violência brutal. Bear assiste a cena completamente paralisado. Tudo acontece rápido demais. Quando o ataque termina, Sarah já não apresenta qualquer reação. Nick então olha para Bear com uma calma perturbadora. Diz que ele não precisa se preocupar. Ela mesma vai cuidar do corpo. Na manhã seguinte, Bear vai até a loja de artigos esotéricos. O vendedor o recebe sem demonstrar qualquer surpresa, como se já esperasse sua volta. Então exige uma solução. Diz que Nick está perdendo o controle da própria mente e que pessoas inocentes estão começando a sofrer as consequências daquele desejo. Quando alguém tenta controlar o livre-arbítrio de outra pessoa, algo muito mais antigo encontra espaço para agir. Bear pergunta se existe algum ritual capaz de desfazer aquilo. O vendedor balança a cabeça negativamente. Em seguida, revela outra regra do salgueiro dos desejos. Cada pessoa pode fazer apenas um único desejo durante toda a vida. Depois disso, o objeto nunca mais responderá ao mesmo dono. Desesperado, Bear compra outro galho e tenta fazer um novo pedido ali mesmo. Ele deseja que Nick volte a ser como era antes, mas nada acontece. O galho permanece intacto. Naquele instante, ele entende que perdeu a única oportunidade que tinha. Sem alternativas, Bear decide procurar Ian e contar toda a verdade. No início, Ian acredita que aquilo seja apenas um delírio provocado pelo estresse. Segurando o pequeno galho, ele brinca dizendo que, se aquilo realmente funcionar, prefere pedir $1 milhão. A chance de usar aquele galho para salvar Nick desaparece no mesmo instante. Bear sente o desespero tomar conta dele mais uma vez.